Direitos do consumidor. Tem tanta coisa que a gente acha que é dever e não é, Henrique Pimenta? Tudo bem? Tudo bom. Prazer Muito obrigado em mais uma vez pelo convite. Prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui com vocês. Não tem muitas coisas que a gente acha que é dever e não é? Sim, tem muitas coisas que a gente acaba ficando, inclusive, na dúvida, né? Se é um direito, se não é um direito, se é um dever ou se não é um dever. Exatamente. Verdade, Mas será que eu tenho direito a isso? Então a gente vai responder as perguntas do pessoal de casa. Caso te ocorra alguma coisa que não está na pergunta, a gente já aproveita. Perfeito. Combinadíssimo. Então, bora começar com a primeira pergunta que foi enviada pelo Paulo. Tenho que comprar um valor mínimo para poder pagar com o cartão? Olha que pergunta ótima. Excelente pergunta. Paulo, é o seguinte, você não precisa pagar um valor mínimo para utilizar o cartão, tá bom? Isso é uma prática abusiva cometida por qualquer estabelecimento comercial, então não é devido. Inclusive, aqui eu deixo um alerta, apenas complementando aqui o questionamento do Paulo, quanto à possibilidade também do fornecedor diferenciar o valor pagamento à vista e o pagamento a crédito ou outra forma de pagamento. Isso ele pode fazer. O valor mínimo para a utilização do cartão, isso não, mas diferenciar quanto à forma de pagamento, ou ainda se for a prazo, isso eles podem fazer. Eles até falam, porque tem uma taxa de 5% do cartão. Se não, esse é o ponto. Não é? Esse é verdade, exatamente isso. Não, inclusive, que... se vai comprar um chiclete, não, vou aumentar aqui um pouquinho, porque está usando no débito, a taxa não. do cartão. Não podem fazer isso. Tá. Ali o ponto crucial é, desde que eles informem isso do início, que você já visualiza o produto, eles podem fazer. Caso contrário também, se não informarem, se não for uma informação ostensiva ali imediata, eles também não podem cobrar. Então a informação aqui é necessária, é essencial. Tá ótimo. Próxima pergunta é enviada pela Ana. Fiz uma compra pela internet e não serviu o produto. Tenho direito a devolver e ter o meu dinheiro de volta. Dinheiro de volta é complicado, hein? Ótimo, Ana. Vamos lá. Quando a gente faz essa aquisição pela internet, é possível sim você desistir da compra. E por que foi feito isso, Regina? Porque, olha só, muitas vezes nós estamos ali no ímpeto da emoção. Às vezes, há alguns dias, você verificou determinado produto, viu o valor daquele produto e pensou, putz, no momento eu não quero isso. Mas, acessando ali sua caixa de e-mail, por exemplo, aparece chamados cookies, que são aqueles alertas, né? Aquelas ofertas que procura ali mencionar no seu e-mail. E ali você visualiza determinado produto. Você, no ímpeto da emoção, sem a reflexão, você acaba por adquirir. E aí, posteriormente, ao receber o produto, embora corresponda com a real situação daquele produto, pode ser que naquele momento você, refletindo melhor sobre, inclusive, o valor, se arrependa. É o chamado direito de arrependimento do consumidor. O risco aqui é do fornecedor que está trabalhando com risco aqui no meio de consumo, nessa cadeia de consumo, para que o consumidor, caso assim o queira desistir, ele pode fazer independente de justificativa. Tudo bem. Ele pode desistir da compra, mas o fornecedor tem o dever de me ressarcir? Tem o dever de ressarcir, inclusive com atualização monetária. E poucos acabam identificando dessa maneira. Eles fazem a restituição, mas valor cru. Vamos colocar dessa forma, para fins mais didáticos. Então fica uma forma mais crua o valor. Mas não, é com a atualização monetária. Inclusive a devolução do produto não é às custas do consumidor, é às custas do fornecedor. Tá certo. Mais uma pergunta. Márcia, tenho direito a cancelar um serviço se ele não for entregue conforme o prometido? Márcia, tem sim direito a cancelar o seu serviço se ele não for entregue conforme prometido. Só uma observação aqui, Regina, que me veio à cabeça, que eu esqueci de comentar a pergunta anterior da Ana, que ela pode sim exercer esse dia de arrependimento, mas no prazo de 7 dias. 7 dias. Isso é crucial, tá bom? 7 dias você pode fazer isso. Tá. Então agora retomando sim, agora que é o questionamento da Márcia. Sim, Márcia, você pode pedir o cancelamento desse serviço, mas com uma condição. No primeiro momento, quando você verificar que de fato o serviço não corresponde com o que foi dito, você ali, se este for também contratado por um outro meio que não seja o presencial, pode exercer o dia de arrependimento dentro do prazo de 7 dias, ou ainda, se for o caso, pedir para que aquele fornecedor venha sanar o vício daquela falha na prestação. Então aqui um exemplo, a minha internet diz que é uma velocidade XYZ. No final das contas, eu consigo me certificar que a velocidade está aquém do que foi prometido. Eu simplesmente faço um alerta ali ao prestador de serviço para que ele supra e corresponda de fato com a prestação de serviço na sua essência, na sua originalidade. Então isso também pode ser feito. E aí, é claro, se não fizer, se não sanar esse vício, ali sim ela tem o direito de pedir o cancelamento daquele serviço. Perfeito. Mais uma pergunta. João Carlos, comprei um produto que apresentou defeito de fabricação após o término da garantia. Posso trocar ou ter meu dinheiro de volta? Muito bem. Vamos lá então, João Carlos, respondendo aqui seu questionamento.
Tome muito cuidado com isso. Por quê? Os fornecedores têm o costume de falar, olha, a sua garantia é de 90 dias. Cuidado. Essa garantia de 90 dias é imposto por lei. A lei que delimita que todo fornecedor de produto ou do serviço tem ali a garantia legal de 90 dias para sanar qualquer vício que surja desse produto ou do serviço. Sei. Entretanto, o ponto crucial é, esse prazo de garantia envolve o contrato ou envolve de fato a garantia legal? Se for o contrato, primeiro vem o contrato, depois a garantia legal. Ou seja, se for, por exemplo, 1 ano, é 1 ano do contrato de garantia, Tá. mais 90 dias do da garantia legal, imposta por lei. E aí sim, complementa o outro. Ah, então passou esse prazo da garantia contratual? Não se preocupe, você tem 90 dias. Passou o prazo de 90 dias, não tem mais direito? Tem direito. Se for um vício chamado vício oculto. Então, se for um vício oculto, é aquele que você não consegue perceber de imediato, mas sim posteriormente. Com uso? Pode pedir, com uso, exatamente. Tá. Pode ser que você consiga, sim, pedir aqui o saneamento no primeiro momento, para que seja sanado esse vício. E se eles não sanarem dentro do prazo de 30 dias, que seria a regra para que faça esse saneamento, aí você pode pedir sim, ou a restituição do dinheiro, ou a substituição do produto, ou ainda o abatimento proporcional do vício naquele seu produto. Tá certo. Mais uma pergunta, Neuza. Estava numa balada e perdi a comanda. Sou obrigada a pagar um valor estipulado pelo local? Neuza. Isso tem até em padaria. É verdade. Se perder, vai ter que pagar R$25. Isso é verdade. Muito bem. Se você perder a comanda, a responsabilidade não é sua, Neuza. Nem sua, nem de nós, nem de nós Mas não aqui, está escrito, se consumidores. perder... Não. Muito embora esteja escrito, Regina, a gente fala que é uma cláusula contratual, tá? Ela é abusiva, ela é nula de pleno direito. É igual aquele aviso no estacionamento. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados dentro do veículo. É um aviso, é uma cláusula contratual. Mas é um absurdo, né? Entretanto, não tem validade. A lei protege o consumidor. Fala de imediato, é nulo de pleno direito qualquer cláusula que venha trazer o prejuízo ao consumidor ou ainda exonerar o fornecedor desta responsabilidade. Só que no caso da comanda, a responsabilidade é do estabelecimento comercial, na balada que você estiver. Mas, que eu perdi a comanda, e aí o que eu faço? Pergunte para o fornecedor. Ou você simplesmente irá afirmar naquele caixa, no momento de realizar o pagamento, quais foram os produtos que você de fato consumiu. No caso do estabelecimento envolvendo o estacionamento, tem inclusive uma súmula. A gente fala que a súmula é uma coisa mais já pacificada no tribunal. Esse aviso de não nos responsabilizamos pelos objetos deixados dentro do veículo, da mesma forma ela é nula de pleno direito. Ou seja, se sumir, você pode reivindicar a indenização. Estou num estabelecimento qualquer, perdi a comanda. Eu não lembro quanto eu gastei. Muito bem. Não se lembra quanto gastou? Aqui a responsabilidade fica perante o fornecedor. O fornecedor tem que analisar pela boa-fé do consumidor. Uma água ou alguma outra coisa, você se recorda. Uma água ou uma garrafa? Que seja. A boa-fé aqui é para ambas as partes. Mas é claro, se eventualmente o fornecedor analisar pelas câmeras, olha, consumiu isso, aquilo, etc., também aqui o consumidor pode ser obrigado a pagar. Perfeito. Desde que o fornecedor prove que, de fato, o consumidor ali adquiriu aqueles produtos, a bebida e etc. Perfeito. Próxima pergunta, Sônia. Tenho direito de ser avisada antes de ter serviços básicos como água e luz cortados por falta de pagamento? Sônia, excelente questionamento. De imediato, deve sim informar o consumidor quanto à inadimplência dele perante aquele serviço. Porque eu não posso pegar o consumidor sem um aviso prévio. Porque, muito embora a gente, eventualmente, estejamos numa situação financeira complicada, às vezes a gente nem percebeu que a conta chegou e não realizamos o pagamento. Ou melhor, colocaram na correspondência e simplesmente, sumiu, né? Triângulo das Bermudas, não é mesmo? E aí some a conta, não realizou o pagamento. Muito bem, ali o fornecedor ele precisa notificar o consumidor falando assim, olha, cuidado, já tem uma conta em atraso. Tanto é que a conta de luz, por exemplo, quando chega a nova conta, vem aí uma observação. Consta em atraso a conta referente ao mês XYZ no valor de tanto. Justamente para informá-lo que tem ali sim um débito em aberto. E depois de quanto tempo que eles podem cortar o fornecimento? Tem uma regra para isso? Não tem uma regra específica para isso. Normalmente, o que eles costumam fazer? Isso já é uma prática rotineira deles. Eles deixam acumular pelo menos 3 contas. Aí depois que acumulam 3 contas, eles realizam ali o corte. Por quê? É uma forma de precaver também o consumidor quanto a esse elemento que é essencial, seja água, seja luz. Tá certo. Mais uma. Glauco.
Se eu assinar um contrato de empréstimo, sou obrigado a comprar um seguro junto? Muito bem, Glauco. Não, é a chamada venda casada. Você está contratando naquele momento um serviço de empréstimo. Ora, o risco desse empréstimo já está inserido no próprio contrato. Se eu estou emprestando, eu sei que corre o risco daquele indivíduo atrasar. Então, eu, como fornecedor, sou obrigado a prestar esse serviço na sua plenitude. Se eventualmente impor ao consumidor a contratação de um seguro, é chamada venda casada. É igual ao cinema. Quando você vai no cinema, você quer levar os Cheetos, abrir os Cheetos no cinema e feder o cinema inteiro? Pode ser feito? Pode. Aquele cheirinho, né, de queijo no cinema. Sim. Pode ser feito. Eles não podem obstar o seu acesso com... Ah, não pode? Não pode, porque senão seria venda casada. Ah, não, você só pode acessar nosso cinema com adquirindo aqui nossa pipoca, nosso pão de queijo, nosso chocolate. Tá. Eles não podem fazer isso. Seria venda casada também. Condicionar um produto ou serviço a outro produto ou serviço. Ótimo. Perfeito. Próxima pergunta, Mauro. Minha conta de luz veio com valor a mais, erroneamente. Devo ser indenizado? Mauro, ótima pergunta também. Tome muito cuidado, porque a indenização em si só caberá se você realizar o pagamento. Se você realizou o pagamento daquela conta e o valor de fato era superior, a restituição ocorrerá. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Não simplesmente receber a conta. Se você recebeu a conta, visualizou que o valor, seja a conta de luz ou qualquer outra prestação de serviço, se você visualizar que o valor está equivocado, entre em contato. A gente recomenda sempre que entre em contato. Não paga, entre em contato, dê um alerta ao fornecedor para que ele regularize e envie um novo boleto, ainda que seja o código de barra, para que você faça o pagamento posterior. Mas, se fizer, tem direito sim à restituição. Perfeito. Mais uma. Laura, se eu pagar uma dívida e estiver negativado, a empresa é obrigada a retirar o meu nome do SPC e em quanto tempo? Perfeito. Laura, se eventualmente seu nome foi negativado, o pagamento da dívida você tenha realizado para justamente aquele fornecedor retirar o seu nome do órgão de proteção ao crédito, eles são obrigados a retirar após o pagamento, dentro do prazo de 5 dias. Após 5 dias daquele pagamento, eles são obrigados a retirar o seu nome, sim, do rol dos maus pagadores. Tá certo. Mais uma. Inês, comprei um produto que na prateleira estava com o preço e no caixa mais caro. Qual o valor vale? Muito bem. O do produto? Inês, excelente pergunta, Inês, e aqui apenas, registrando. Minha avó se chama Inês. Ah, que bonitinha. Fofinha. Um beijo, vovó, se a senhora estiver me assistindo, tá bom? Vamos lá, então. O produto da prateleira, o produto ali no caixa. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Como que funciona? O valor da prateleira, aquele valor que foi fixado ali, corresponde com o valor real do produto. Então, ao chegar no caixa, eles não podem cobrar o valor que consta no código de barra. Eles precisam cobrar o valor que está fixado na prateleira. Porque você só comprou aquele produto por conta do que você produto que você visualizou. Ora, você não pode ser induzido a erro. Eu não posso onerar o consumidor por um erro que eu, fornecedor, cometi. Claro. Então acaba sendo incongruente, né? Acaba fugindo da normalidade do mercado de consumo. Normalmente esse tipo de situação é rapidamente resolvida no caixa, né? No momento. Quando a gente fala de imediato. Tal, é. Perfeito. Henqui Pimenta é advogado e professor do, entre aspas, meu curso. Instagram é Prof. Henqui Della Santa Pimenta. Henqui, E-N de navio, K-I. Della com 2 L's, D-E-L-L-A, Santa Pimenta, Prof. Henqui Della Santa Pimenta. O Henrique vai fazer pra gente um doce com gelé de pimenta. Quer ficar? Eu quero, mais com pimenta no meu nome, né? Como vou ficar? Então pronto. Eu fico. Então, até daqui a pouco a Até. mesa.